Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos a partir de agora em mais um domingo. Aqui comigo, Milton N. Vasconcelos, que é presidente do Maceió Convention and Visitor Bureau. Milton, muito obrigado pela presença aqui em Contextualizando. Eu gostaria de saber, logo de início, qual a sua expectativa, né? E do setor como um todo, em relação a essa temporada de verão que está já começando. Primeiro, agradeço o convite, né? Sempre um prazer falar de turismo, em especial abordar um tema no qual você conhece aí a fundo, um parceiro aí do turismo. Mas a temporada é uma expectativa muito positiva, alguns desafios específicos que é notório da população em geral, que é preço de malha aérea, preço dos voos, né? A gente tem tido, em todos os destinos do Brasil, tem tido esse aumento de preço. Comparado à temporada passada, existe aí uma expectativa de aumento do ticket médio de passagem em torno de 50% a 60%. Então, é um desafio, né? Em especial Maceió, que tem sua maior composição do perfil do viajante é família, né? Um casal com 2 filhos. E aí, quando a gente tem um aumento substancial da passagem aérea, acaba afastando as famílias, em algum momento, decidindo fazer uma viagem mais próxima. Mas Maceió, Alagoas como um todo, é um destino muito desejado. E aí a gente tem expectativa que vai ser uma temporada muito boa, com esse desafio dos preços das passagens, que a gente crê, né, que passado esse período eleitoral, as companhias aéreas vão conseguir, de certa forma, fazer um planejamento e, de certa forma, reagir para que a gente consiga, essas pessoas que deixaram de viajar pelo componente preço, voltem atrás com um aspecto promocional. Já tem confirmações de voos extras para a temporada? Tem várias. Maceió, pelo fato de ser um destino muito desejado, Alagoas um destino muito desejado, porém com a malha aérea ainda pequena, né? As operadoras de viagens voltam, né, a trazer os voos charters. Voo charter é aquele voo em que a operadora de turismo assume todo o risco. Ele aluga o avião completo da companhia aérea e assume risco. E aí as grandes operadoras do Brasil têm incrementado um volume substancial perante a malha aérea normal do ano. E qual é a expectativa de vocês, hoteleiros, que você é hoteleiro, um dos diretores do Maceió Mar Hotel, em relação à hotelaria? Como é que está em termos de reserva a essa altura? A gente está dentro de uma velocidade muito positiva. Digamos que a gente hoje, o cenário é que a gente desempenhe semelhante em termos de taxa de ocupação a 2021. Uma vez que 2021 tivemos um cenário positivo, o turismo doméstico, o brasileiro viajando dentro do Brasil, né, foi o principal componente, uma vez que ainda na temporada passada a gente tinha uma restrição muito grande da questão sanitária, né, e também a questão dos voos, né, é uma quantidade muito pequena de voos internacionais. E aí o brasileiro se motivou a conhecer o próprio Brasil. E esse ano a gente tem esse aspecto também do turismo internacional ter voltado, aberto as portas, uma maior malha aérea e se tornar um concorrente. Mas com o dólar do jeito que está, né, com o aspecto sanitário que ainda tem algum tipo de restrição, o turismo doméstico mais uma vez vai dominar a temporada, né, os brasileiros viajando dentro do próprio Brasil. E a gente acredita que vai ser uma temporada semelhante a 2021, que foi muito bom. Que tipo de precaução vocês têm tomado ainda nessa fase de quase fim de pandemia? A gente, digamos que os protocolos a gente deixou de uma decisão própria do viajante, né? Os mesmos protocolos que a gente tinha no período da pandemia, a gente continua tendo a disponibilização do álcool em gel em todo o hotel, a sanitização dos apartamentos ao trocar, um certo afastamento das mesas no restaurante. Porém, a gente não faz mais a questão obrigatória, né? Caso o hóspede se sinta à vontade, ele assim o faz, mas não tem a obrigatoriedade, por exemplo, de ao entrar no restaurante ter que usar máscara. Então, é uma decisão por conta do próprio visitante. Qual a capacidade, Milton, a capacidade hoteleira de Maceió, em particular, e de Alagoas, de forma geral? Maceió hoje
temos a capacidade de 22 mil leitos, né? A gente receber por dia aí 22 mil pessoas, que aí a gente traz no aspecto da alta temporada esses 22 mil leitos dias totalmente ocupados, e quando a gente traz para o estado, para Alagoas, a gente estamos chegando aí a quase 38 mil leitos, né? Que aí a gente tem destinos espetaculares, né? Que muitos conhecem, o Sertão, Maragogi, Litoral Norte e Sul como um todo, e aí quando vai para Alagoas são 38 mil leitos. E muita coisa nessa área de hotelaria sendo construída ainda, né? É um desafio. A gente costuma falar que há 10 anos atrás, mais ou menos, a gente teve um grande desafio, que Alagoas, como um todo, quase que dobrou de tamanho de oferta de leitos. E agora a gente tem mais um desafio, que a gente está numa crescente muito grande em número de ofertas de leitos, em construção para ser entregue nos próximos 2 anos, né? 2 anos é um curto espaço de tempo, tem mais 6 mil leitos em Alagoas a serem entregues. Então é um crescimento aí substancial, e a gente tem que fazer um dever de casa, como a gente fez há 10 anos atrás, no qual a demanda a gente consiga crescer conforme esse aumento da oferta, para não ter esse descompasso e a gente ter um turismo crescendo de forma sustentável. Como é que vocês estão convivendo com a concorrência da hotelaria com outros meios de hospedagem, tipo Airbnb? Aluguel temporada. O aluguel temporada, a gente costuma falar que foi um meio de hospedagem já regulamentado no mundo todo. Não? E a hotelaria não enxerga o aluguel temporada como um concorrente, no sentido de ser contra, né? A gente não quer, a gente não gosta, não pode, não é nada disso. A única questão é que a gente, da mesma forma que um hotel é tributado, da mesma forma que um hotel tem que ter licenciamento com aspecto comercial, né? Porque está existindo a comercialização de diárias, esses empreendimentos que passaram a ter uma característica do aluguel temporada também seja regido da mesma forma, porque aí hoje a gente enxerga como uma concorrência desleal, alguém sendo tributado, alguém tendo que passar por toda uma burocracia de licenciamento para se adequar a bombeiro, a licença ambiental, a alvarás, a vigilância sanitária, né? Quando a gente vai fazer uma composição para um empreendimento hoteleiro funcionar, são mais de 15 licenças, né? E quando a gente traz o aspecto de prédios, né, funcionando quase que em sua totalidade como aluguel temporada, ou seja, é um meio de hospedagem, é um hotel, e não passando por nenhum tipo de licenciamento, nenhum tipo de alvará e nenhuma tributação, é isso que a gente, de fato, reclama. Mas que é uma realidade, o aluguel temporada vai existir, é uma tendência, tem pessoas com perfil de consumo do aluguel temporada e a gente não acha ruim, né? Eu acho que tem mercado para todo mundo, cada um tem seus diferenciais, né? Hoje a gente já vê um aluguel temporada com a busca de um luxo maior, que são as casas, digamos, em Milagres, né? E aí a gente tem que trazer o aspecto comercial para o aluguel temporada. Mas é uma realidade de mercado. Tem empresas hoteleiras já fazendo gestão de aluguel temporadas, né? Porque, querendo ou não, é um meio de hospedagem, tem que ter toda a expertise de distribuição, de comercialização para ter uma eficiência de ocupação. E a gente já vê hoteleiros aproveitando essa oportunidade, uma vez que já existe um ativo pronto, né? E está faltando a profissionalização, inclusive, desse setor. Bom, entra temporada, sai temporada, e Maceió, graças a Deus, tem conseguido sempre boa posição no ranking do turismo. Qual é o diferencial de Maceió? Como é que você explica esse sucesso de Maceió como destino? São alguns aspectos, são alguns componentes. O primeiro, a gente fala que o nosso principal ativo hoje, em termos de belezas naturais, é incomparável, né? As nossas piscinas naturais, a nossa cor da água, a tranquilidade, a temperatura, é algo muito especial, né? É difícil de ver em outras capitais do Nordeste essa qualidade de mar, do sol e mar. Um outro aspecto que a gente fala é a união do segmento. A gente, como hoteleiro, como profissional do setor, antes de eu vender o meu hotel, antes do meu colega hoteleiro vender o hotel dele, a gente tem que vender o destino, né? Então,
a gente tem uma união muito positiva para que o destino venha na frente do meu produto, para que a gente passe a ter Alagoas, tenha Maceió como uma semente para captar e depois cada um faz sua estratégia interna para daí fazer o seu diferencial de produto. E quando a gente traz o aspecto de união, não é somente de hotelaria, é do segmento público e privado, né? A iniciativa tem andado de forma muito bonita nos últimos anos, né, em prol do desenvolvimento do turismo, né, a iniciativa privada fazendo as suas exigências, fazendo seus pedidos, o setor público dando ouvidos, isso é muito importante. E o resultado é esse, né, que todas essas demandas, essas críticas muitas vezes construtivas sendo atendidas, a gente vê o reflexo que é um crescimento sustentável tanto da oferta quanto da demanda. Ok, vamos a um breve intervalo. Na volta a gente continua a conversar com Milton Enio Vasconcelos, ele que é presidente do Maceió Convention and Visitor Bureau. Estamos de volta com o programa Contextualizando. E hoje aqui comigo, Milton Enio Vasconcelos, ele que é presidente do Maceió Convention and Visitor Bureau. Milton, o que mudou em termos de infraestrutura no turismo de Maceió em relação, por exemplo, a 2 anos atrás? É algo que a gente sempre sonhou, né? Eu estou numa geração aí do turismo, mas aprendendo sempre com quem batalhou muito pelo turismo, que sempre pedia saneamento, né? Saneamento, porque o turismo de sol e mar, quando a gente fala que nosso principal ativo é a praia, e a gente não tem uma infraestrutura de saneamento, corre o risco da poluição dos mares, das praias, né, das lagoas, dos rios, e a gente sempre pedia esse saneamento. E aí a gente teve esse aspecto do marco do saneamento legal a nível federal, né, foi uma política pública muito positiva a nível Brasil e que Alagoas, sabiamente, foi o primeiro estado a abraçar a causa. Então a gente vê aí várias obras de saneamento já tomando conta de Maceió e de região metropolitana de Maceió, e com isso a gente tem a certeza do aspecto que nosso principal ativo, que são as praias, estará protegido. Então é algo que muito me anima, né? A gente tinha Maceió aí, era algo até vergonhoso de falar, com quase somente 30% de saneamento na nossa capital, e a gente tem aí, vai chegar nos próximos meses, quase a 70%. Então, a gente dobrou o número do percentual de saneamento de Maceió e isso é muito positivo. E a gente já vê, né, a gente teve recentemente até uma apresentação da empresa que ganhou, né, a concessão, de todo o seu plano de investimento para que a gente consiga trazer o saneamento não somente para Maceió, mas para todos os destinos litorâneos que têm esse potencial. Então, sem dúvida nenhuma, se Maceió já tinha um potencial muito grande, com esse dever de casa de ter o saneamento, esse potencial, de fato, tem uma chance ainda mais de se consolidar. Bom, falar em infraestrutura, me ocorre agora a questão do centro de convenções, que começou a duplicação e praticamente ninguém tem mais nem notícia. Como é que está a situação lá? É algo que muito nos preocupa. Quando o trade turístico se reuniu com os 4 candidatos ao governo até então no primeiro turno, e aí a gente trazia esse aspecto da preocupação do centro, que é uma obra que teve seus percalços operacionais técnicos, não sei me aprofundar, mas creio que foi alguma coisa de erro de cálculo, de obra, e aí daí por diante eu não sei especificar quais foram as situações, mas já era uma obra que era para estar sendo finalizada, traz um aspecto comercial não positivo, porque quando um grande organizador de evento, né, a pessoa que vai decidir trazer um evento de 4, 5 mil pessoas, que chega no centro e vê aquele aspecto de obra, não tem uma boa impressão inicial. E, além de tudo, aquele produto podia agregar, se tivesse pronto, mais eventos, né, qualitativos. E aí a gente trouxe esse pleito para todos os candidatos, que aquela obra tem que ser finalizada e de forma prioritária, porque, de fato, está atrapalhando e o planejamento se passou e muito do pensamento da data inicial. E quais foram os compromissos deles em relação ao centro? De finalizar,
né? Não tem nenhuma razão, até porque a obra já está em estágio muito avançado para, de fato, não finalizar. Então, todos assumiram compromissos que iria finalizar. E um aspecto, uma demanda que o trade turístico levou para eles com relação ao centro de convenções é a concessão. A gente vê destinos concorrentes, né, como propriamente Salvador, Pernambuco, né, que tem um centro de convenções ali entre Recife e Olinda, fez a concessão. Ou seja, é um equipamento que vai ter uma dinâmica comercial muito mais forte, de captar eventos, pessoas com conhecimento técnico, estar captando novos eventos, trazendo qualidade ao centro de convenções. Um outro aspecto que a gente falou, além de finalizar a ampliação, precisa fazer uma reforma, um retrofit que a gente fala, né? Desde que se inaugurou o centro de convenções, é o mesmo carpete, para você ideia, tem quase 15 anos. Então, isso daí já passou do tempo de ser alterado. E quando a gente traz uma política de concessão, toda essa manutenção, a constante modernização do centro, a gente tem certeza da qualidade no longo prazo. E aí a gente, quando em estudos, né, quando faz lá todos os centros de convenções que foram concedidos a empresas especializadas da área, digamos que ao invés de ter, supondo um exemplo prático, ao invés de ter 10 eventos no ano, tem 15, né? A eficiência aumenta em 50%, porque essas pessoas, essas empresas, para trazer retorno do investimento feito, pensa o dia inteiro em como captar e vai em busca de captar novos eventos. Então, a gente, mais do que nunca, a gente pleiteia, né, a concessão para que a gente tenha uma empresa de renome e capacidade para que a gente consiga atrair ainda mais eventos e congressos para Maceió. Bom, a Orla Marítima de Maceió vem sofrendo de uns tempos para cá uma degradação bastante acentuada por conta da erosão, e a gente observa de alguns meses para cá a colocação de sacos, né, de proteção àquela área. Mas muito se falou, inclusive o setor turístico muito pleiteou, a chamada engorda de praia, ou seja, ampliar aquela faixa, digamos assim, urbanizada da orla aqui de Maceió. O que é que você tem de informação sobre isso? Será que sai essa engorda de praia? 80% das pessoas dos visitantes que procuram Alagoas, hoje procuram para ver sol e mar, né? É o destino de lazer, o sonho de férias na praia. E a gente costuma falar que a gente tem aquele trecho, né, trazendo só como referência o trecho ali, Pajuçara, Ponta Verde, Jatiuca, e a gente recebia há 10 anos atrás, digamos, 700, 800 mil visitantes. Hoje a gente dobrou o número de visitantes, né? Então, e a gente continua com o mesmo espaço de areia. Na verdade, a gente reduziu, porque o espaço de praia que a gente tinha, como teve o avanço do mar, foi reduzido. Então, imagine que a gente dobrou o número de visitantes, a população há 10, 15 anos atrás de Maceió, digamos que era 700 mil, hoje deve estar em 1 milhão e 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, não sei especificamente o dado, mas em torno de 1 milhão e 100. Também aumentou a população e a gente reduziu o trecho de areia. Então, não traz o conforto que a população local para ir para o seu lazer ou quando busca praia e para o turista em si. Então, outros destinos já enxergaram isso, que precisa fazer essa engorda, saíram na frente, fizeram investimento, viabilizaram recursos, seja na esfera municipal, estadual ou federal, mas que aí traz uma grande relevância quando a gente vai estudar o caso de Balneário, né? Balneário fez toda aquela recuperação, aquela Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. E a gente vê o turismo reagindo a isso, né? O número de visitantes crescendo substancialmente, porque chama atenção, traz qualidade, e aí a gente está em busca disso, né? A gente precisa recuperar esse trecho de areia, fazer uma engorda, dentro, obviamente, não precisa nem se falar, mas é bom frisar, especial nos tempos de hoje, com todos os estudos ambientais pertinentes, com todas as licenças, mas que preciso ser feito, porque senão a gente perde o trecho de praia e a gente perde o encanto e a qualidade que a gente precisa mais do que nunca dar ao turista, uma vez que a gente está aumentando o número
consideravelmente o número de leitos. Então, a gente precisa trazer isso daí. Aí foi um dos pleitos também para todos os candidatos, que se faça essa mobilização para essa viabilidade. Outra coisa em relação ao trabalho de divulgação que tem sido feito em favor do Destino Alagoas e Destino Maceió. Como é que anda? Você está satisfeito com esse tipo de trabalho? Todo ano, a iniciativa privada costuma reclamar um pouco, né? É normal, em especial, em ano eleitoral, a gente, de certa forma, não ter uma execução tão perfeita como a gente planejou inicialmente. É um ano burocrático, onde qualquer mídia precisa de muita justificativa para que não tenha uma confusão, porque a nossa mídia é toda fora de Alagoas, é para atrair o turista. E aí tem as ressalvas de um ano político, né, em que muita coisa é impedida de promoção, de divulgar Alagoas, e às vezes confunde com até então o atual gestor, e aí a gente passa por uma série de burocracia. E essas burocracias eleitorais existentes nos atrapalhou muito com relação ao plano inicial de executar um bom plano de mídia no volume que a gente desejava. Mas, digamos que a gente conseguiu atender e fazer um bom trabalho básico de base para que a gente consiga desempenhar de forma positiva. Mas a gente espera que no próximo ano, né, sem um ano eleitoral, a gente consiga ter uma eficiência e um volume ainda melhor em termos de promoção. Bom, um pleito bastante antigo que vinha sendo seguido por governantes anteriores, que ultimamente não vem mais, é que o trade turístico indicasse uma lista tríplice para o gestor, o prefeito ou o governador, dessa lista indicar a pessoa para assumir a pasta do turismo, tanto no município de Maceió quanto no estado de Alagoas. O que é que você teria a dizer sobre, digamos assim, o descumprimento desse compromisso que ao longo do tempo tem sido assumido pelos gestores? Só um aspecto antes de a gente entrar nessa questão da lista tríplice, é que ao abordar qualquer gestor, qualquer candidato, ali a gente fala que para o turismo acontecer, esse candidato tem que pegar o turismo para chamar de seu, né? A gente que é do turismo, a gente depende de todo mundo e não manda em nada. A gente depende de limpeza, a gente depende de iluminação, a gente depende de segurança, a gente depende de ordenamento de orla, de ordenamento de ambulantes, de trânsito, de promoção. Então, é uma composição gigante. E se aí até então o gestor não transparecer isso para toda a equipe, né, o cargo máximo do executivo dizer eu quero o turismo como prioridade, o turismo não acontece. Então a gente pediu para todos eles que de fato colocasse o turismo debaixo do braço para que a gente pare de chamar o turismo de potencial, né? É um eterno potencial e a gente não explora o máximo desse potencial. E com relação a esse aspecto da lista tríplice, de fato é algo que vinha sendo cumprido e até então não deu uma continuidade. A gente costuma falar que para a gente ter sucesso é só ver o que deu certo, e quando o turismo começou a ter esse alinhamento entre iniciativa pública e privada e que essas demandas, esses planejamentos integrados foram realizados, a gente teve um grande sucesso, um grande resultado. Não tem tido um aspecto de uma interlocução para uma lista tríplice, para uma composição de nome, mas, independente disso, a iniciativa privada, de forma muito sábia e inteligente, abraça o gestor, porque mesmo que não venha de uma indicação nossa, a gente quer que o gestor que chegou seja o melhor possível. E a gente vai ajudar de todas as formas para que ele faça um grande trabalho, porque a gente sabe que ele faz um grande trabalho, o resultado cabe a todo o turismo. Então, mesmo não sendo atendido, a gente tem abraçado aí de forma muito especial os gestores que chegam. Bom, perguntinha para encerrar. O que é que mais atrai o turista na visita a Maceió? O turista vem em especial pelo sol e mar, né? Vem pelas belezas das nossas praias, pelo sonho da cor das nossas águas, da temperatura, das piscinas naturais, mas a gente percebe alguns aspectos que ele vem na expectativa, sai com essa expectativa atendida, e alguns aspectos que ele não esperava
sai surpreendido. Ela é a culinária, né? Ele não tinha expectativa de ser tão surpreendido positivamente com nossa culinária. Isso é um ponto positivo que a gente convence pelo paladar, né? E o segundo ponto, pelo bem receber que o turista, que o alagoano tem. Ok, nós agradecemos a participação aqui no Contextualizando do empresário Milton N. Vasconcelos, presidente do Maceió Convention and Visitor Bureau.